amigos defensores do agro, voltam com um novo episódio. Hoje estou aqui, eu, Bento Rossati, meu amigo Tiago Almeida, Robson, que está aqui conosco também, e o Jean, que vai dar uns pitacos aqui no decorrer do nosso programa também, porque hoje ele tem uma missão também muito nobre, que é a missão de estar lá pilotando a churrasqueira de defensores do agro hoje, porque, claro, nós temos que provar daquilo que o agro sabe fazer de melhor, que é a produção de uma das melhores carnes do Brasil. E por falar em carnes, não é, Tiago e Robson, vamos apresentar o nosso convidado especial hoje, Tiago, que é um médico veterinário por quem tem uma grande, profunda admiração, porque além de ser meu amigo, é um profissional extraordinário. Eu vou ler aqui um breve resumo de seu currículo. Ele formou-se em técnico em agropecuária pela SEDUP em Campo Herês, Santa Catarina, em 2006. Ele se formou bacharel em medicina veterinária pela Faculdade de Itapiranga, em Santa Catarina, no ano de 2012. Tem pós-graduação em pecuária leiteira em 2014 pela Horus de Pinhalzinho, em Santa Catarina. É mestre em zootecnia, concluiu seu mestrado em 2017 pela UDESC e é doutorando do curso de Bioquímica e Biologia Molecular da UDESC. Então, com este currículo, damos as boas-vindas ao nosso convidado hoje, não é, Tiago? Com toda certeza, e é uma satisfação, Beto, estar aqui hoje para discutir esse assunto que nós vivemos todos os dias, né, Fritz, que é a pecuária de leite, então, e seus desafios. Poder estar nessa mesa com vocês, com pessoas que, de certa forma, estão ligadas ao agronegócio, cada um em sua área, com suas habilidades, e ter junto com nós, né, todo o conhecimento do nosso médico veterinário, Alexandre Fritz, que está aqui com nós hoje, também especialista no segmento, para trocar esse papo descontraído, sanar muitas dúvidas do pessoal que nos ouve, do que nos assiste, trocarmos uma opinião sobre gestão da pecuária leiteira, das propriedades e entender um pouco mais desse sistema que é uma atividade fundamental e indispensável para o Brasil, né, em sua totalidade e principalmente para a região onde nós estamos hoje inseridos aqui no sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, que com certeza vem se tornando muito relevante na produção de leite, né? Perfeito. Robson, antes de darmos a palavra para o nosso convidado, que bom podemos falar sobre leite, né? Que é um dos temas importantíssimos do agro brasileiro. Com certeza. Em primeiro lugar, uma satisfação grande a gente estar aqui hoje gravando o nosso 5º episódio já, né, desse projeto que a gente começou aí com tanto empenho e trazendo cada vez mais conteúdos relevantes. E falar da pecuária leiteira, né, principalmente na região onde a gente está hoje, né, aqui no sudoeste do Paraná, onde a gente está numa região que é uma das maiores bacias leiteiras do estado e da região num todo. E principalmente por poder estar trazendo aqui hoje uma figura tão importante e tão relevante Se prepara, Fritz, que o bicho vai pegar hoje. Hoje a gente está em 3 contra 1 e 3 do mesmo lado, né? Isso aí. Fritz, meu caro doutorando, uma honra para nós recebê-lo aqui, não é? Em Defensores do Agro, com nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de conversar com você, nossa staff, toda nossa equipe, todo de apoio, Eduardo Bordim, sempre com a competência que lhe é peculiar nos bastidores também. Um dia nós vamos trazer ele para frente das câmaras, né? Com certeza, vamos gravar um episódio de marketing no agronegócio, velho. Sem dúvida, fundamental. E ele marketing. Manja. Meu caro Fritz, obrigado por aceitar nosso convite. Beto, Thiago, Robson, obrigado por me possibilitar essa situação de estar aqui com vocês, discutir sobre a cadeia do agro e principalmente falar sobre pecuária leiteira, que é a minha paixão, é a área que eu destinei da minha carreira de maior construção, né? E estar no Defensores do Agro hoje para mim é uma missão bastante desafiadora, confesso para vocês. O Beto leu o currículo para botar uma pressão, né, Beto? Provavelmente teremos perguntas a queima-roupa aqui, né, Beto? Com certeza. Com certeza. E olha, quando eu estou aqui no celular, não é por não estar atento à nossa bancada, viu? É porque eu estou dando um Google aqui, né? Esse termo ficou famoso, né? Estou dando um Google. Eu estava vendo aqui, companheiros defensores e ao nosso convidado.
O brasileiro consome, em média, 116,5 litros de leite por ano, cada habitante. Esta quantidade, inclusive, tem crescido. Os níveis de consumo variam consideravelmente aí entre países do mundo, né? É um dado que eu cacei do Google aqui neste momento. O Brasil exportou lá na última avaliação que tem aqui o equivalente a 102 milhões de dólares no leite. Quer dizer, o leite, de fato, tem uma importância econômica extraordinária para o agro brasileiro. Beto, a cadeia de lácteos hoje não se discute o papel dela na economia. Eu acredito que hoje a cadeia de lácteos é um dos principais atores no desenvolvimento econômico das nossas fazendas da região. Isso se deve a uma formação da nossa propriedade, que é uma formação que culturalmente favoreceu a implantação da pecuária de leite, né? Então a gente tem uma colonização europeia aqui na região, então tem de certa maneira um vocacionamento. Outra característica importante é o relevo, e isso faz com que tenha um impacto vital dentro do desenvolvimento da região, dos municípios, enfim. Então, se a gente buscar o produto interno bruto hoje da pecuária de leite em alguns municípios, se a gente tirar isso, esses municípios deixam de ter viabilidade, eles não existem. Verdade. Então, isso é um fator que eu quero chamar a atenção, trazendo para o mercado interno, e dizer que o leite, na minha opinião, comparando com outros setores, ainda precisa adquirir a capacidade de ser lastrado por uma balança comercial em dólar. Isso trouxe para nós, Beto, nos traz uma importância muito grande, só que hoje, Beto, o leite tem um impacto enorme, mas o mercado é interno. Então, a produção é baseada em balança comercial em dólar, commodities, milho, soja, porém a comercialização é interna, real. Isso não é demérito, porém, muitas vezes o mercado interno não acompanha as oscilações de commodity. E aí eu trago uma discussão para o cenário que é bastante desafiadora. Como eu faço para viabilizar a estratégia, pensando em um cenário de pequenas propriedades, que é a nossa situação, com um leite que tem o custo baseado em commodity e o pagamento pago em real? Que aí talvez tenha uma questão muito política envolvida, né, em função do leite ser considerado, então, um produto, um alimento indispensável, né, na vida das pessoas. Então o governo tem muito essa preocupação, e também não só, né, Fritz, o leite in natura, mas como seus subprodutos. E talvez, dá para a gente discutir um pouco, eu gostaria de te perguntar em relação à história da produção de leite no Brasil, porque tudo no agro evoluiu. A gente discutia aqui em outros episódios a evolução que teve, né, em relação à agricultura mesmo, a soja, o milho, as culturas anuais. Discutimos um pouco a evolução da pecuária, mas acredito que para nós darmos esse início, né, Beto, eu observei nesses 14 anos de experiência uma movimentação muito grande dos produtores da nossa região, né, que migraram de atividades como suinocultura para pecuária de leite, então para bovinocultura de leite, nos últimos 10, 15 anos, muito em função da questão econômica. Mas, Fritz, qual que é o contexto histórico da produção de leite no Brasil? Porque muito lá atrás, né, Robson e Beto, era muito subsistência. A gente via propriedades, acompanhava propriedades onde as pessoas tinham em sua propriedade uma vaca, duas, tiravam leite e balde ao pé para a alimentação da família. Posteriormente, isso começou a se tornar uma atividade rentável. Acho que a gente pode dar uma discutida, isso pode nos clarear um pouco em relação a isso. E me permita a importância dessa mudança. Me permita uma parte nessa sua abordagem muito bem estruturada, Tiago. Robson, nós temos aqui o Fritzen, hoje veterinário, responsável pela equipe técnica de uma das maiores cooperativas da região, que é a Camisc. Está com a camisa aí da Camisc, está completando inclusive 60 anos agora, neste mês de outubro. Então, estão para. A Camisc, né? Não o Fritzen. A Camisc tem um papel preponderante, né, na economia do agro regional. E você tem essa característica, inclusive, no sudoeste do Paraná. Uma das maiores, se não a maior bacia leiteira do estado do Paraná, e o oeste de Santa Catarina, onde a cooperativa atua também, onde inclusive o leite por lá é muito forte, né, por conta da característica fundiária daquela região. E resgatando a história do sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, eu me lembro, como jornalista que sou quase sexagenário, viu, Robson, aqui na região, de 35 anos de atuação, que a vaca, quando você fala, né, era aquele animal que ficava com a sobra da propriedade. É como se fosse o cachorro antigamente,
Hoje cachorro é um artigo de luxo, mas antigamente cachorro ficava com o quê? Com a sobra, com os restos de comida da família, né? Com tudo que sobrava, com o cantinho do quintal que sobrava, tava lá uma casinha jogada. A vaca era isso também. Tô certo ou tô errado? Certo, Ficava com o que não produzia mais nada na propriedade. Beto, a característica da produção de leite no Brasil, ela tem duas grandes fases, né? Se a gente olhar a nível nacional, o café com leite de Minas e São Paulo, se a gente puxar para uma versão mais atual desse processo, é o desenvolvimento de uma economia na nossa microrregião aqui, sudoeste do Paraná, oeste catarinense e o noroeste do Rio Grande do Sul, que se a gente juntar essas três regiões, é uma das maiores bacias hoje de produção de lácteos a nível brasileiro, tá? Rapaz, A gente está cravado com a empresa que tu falou, com a Camisa, que eu hoje tenho orgulho de estar com a camisa aqui. A gente está cravado numa das maiores bacias, se não a maior hoje, em produção de leite a nível nacional. Se a gente pegar a maior média, ela está em Santa Catarina. 4.200 e arredondando 4.300 litros. Uma lactação corrigida para 305 litros. Isso não é muito comparado a médias dos americanos. Isso vai dar uma média vaca dia do quê? Vai dar uma média aí dos seus 14, 16 litros. É alta, né? Porque quando a gente estava nessa história lá atrás, a gente falava o quê? De 4 litros por... Aí que tá, claro que nós temos propriedades hoje produzindo o dobro que isso, né, Beto? Mas 40, quando a gente fala isso. em médias, né? Então a gente estratifica, divide muito isso e aí acaba tendo ainda propriedades na subsistência que puxa essa média para baixo. Da mesma forma que a média de culturas, de soja, de milho, ela é muito abaixo em relação à realidade da região de hoje, né? Até só trazendo assim também como o Beto falou, né? Eu tenho uma lembrança muito do meu início lá quando eu morava junto com a minha avó. Eu também tinha a produçãozinha de leite, o que sobrava conseguia vender e tal. E falar de uma vaca que produzia 15 litros de leite era tipo, nossa, o pessoal ia lá para ver a vaca, né? Mas isso ninguém tinha profissionalizado ainda a produção de leite, né? Eu vejo, Robson, que assim, ó, o desafio para a cadeia do leite nos seus primórdios é que o Brasil era muita produção de grãos nessa fase. Então o cara plantava feijão, milho, muito para subsistir mesmo. E isso tem a ver com mudanças econômicas. A gente está falando de uma fase que a moeda era totalmente estável, inflação. E aí, 98, 2000, começa uma mudança na nossa região em que o leite começa a ter impacto econômico. E essa mudança feita de 98 a 2000, só para ficar claro na minha cabeça, ela foi a que puxou à frente a mudança a nível Brasil, né? Foram os primeiros estados que talvez teve essa virada econômica, ou nós já absorvemos essa mudança em relação a outros estados do país que estavam na frente, né? Ou foi muito aqui mesmo pela característica da região? Tiago, se a gente for olhar, foi muito aqui, tá? Porque o leite já era uma atividade que tinha impacto em outros estados. E o que a gente percebe é, de certa maneira, a perca do protagonismo desses estados para a nossa região. Isso tem a ver com o nosso clima, né, Beto? Se a gente lembrar, as primeiras raças de vaca eram raças, eu vou usar um termo aqui, os técnicos que me perdoem, né? Raças comuns. Era o gado comum que estava aí, dava 6. Não tinha aptidão, talvez, só para isso, né? Era duplo propósito. Então, tu tinha... Dava leite, depois que não dava leite, dava carne. Exatamente. Assim, a próxima... Exatamente. A gente comia muita vaca que ia parar no açougue. É isso aí. E aí, com a nossa característica, a gente tem um primeiro fator que nos auxilia, clima. Se tu pegar um mineiro, ele tem que cruzar. O holandês, que é uma raça... região fria. Ele não vai aguentar em Minas. E aí tu tem que cruzar com gir. Então tu tem um primeiro ponto que é uma vantagem nossa. Nós podemos trabalhar com raças puras. Ganha uma rusticidade lá em Minas e perde, então... Perde desempenho. Sabe que o organismo, toda vez que ele tem que optar por produzir ou defender, custa leite. Entende? Toda vez que ela tem que se defender de um estresse, ela diminui caixa de produção, certo? Teto produtivo. E a gente tem essa mudança. Algumas outras políticas foram feitas, a própria Camins que teve esse papel,
foram de trazer raças, trazer animais, por exemplo, do Uruguai. A gente teve uma onda de importação de bovinos do Uruguai. O estado do Paraná apoiou muito, né? Tivemos projetos de melhoramento genético onde o estado dava, literalmente, uma vaca... Mas aí que mora uma grande virada de chave, talvez, que é o momento onde a pecuária de leite ela deixa de ser uma atividade para subsistência e passa a ser uma atividade rentável. Que talvez então, na virada de século, nos anos 2000, Fritz, que isso aconteceu. Se vocês lembrar, Thiago, no ano de 2000, nessa fase, a gente teve uma crise nos suínos. Perfeito. A Rússia, naquela fase, importava muito suíno. E ela cortou a importação. Ela passava por momentos de dificuldade. A Rússia foi se estabilizar economicamente na casa de 2004, com a mudança de governo, enfim, então ficou a Rússia, caiu o regime da União Soviética, e nesse momento ela estabilizou e teve uma redução e parou-se a importação de suínos. E o suíno é muito extensivo, todo mundo tinha suínos e fazia um capital com eles. Conforme isso foi perdendo o protagonismo econômico, as famílias tinham que subsistir, certo? O milho não valia muito, e aí se optou por algo que poderia gerar uma renda, que era o negocinho da mulher, né, que era o dinheirinho da esposa, e que a gente brinca, né, o marido começou a olhar para isso também. E aí o leite começou a ter um certo impacto, só que ainda muito, muito tímido nessa fase. Conforme foi ocorrendo o desenvolvimento dessa cadeia, começou-se produção de queijo, o leite era recolhido em taro. Sim, verdade, eu lembro. Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, né? Bom, nós vamos daqui a pouquinho falar quando é que passou-se por exemplo, adubar a área de pastagem, é uma coisa muito recente. Mas vou contar uma coisa para vocês. Eu, assim como o Robson lá e todos nós na infância, né? Na rua Luiz Favreto, em Pato Branco, onde nasci, né? E onde me criei, nós tínhamos lá a família Tumeleiro. Vou usar Alcides Tumeleiro, de saudosa memória, né? Parecido já. E naquela época se entregava o leite na garrafa de Janel, se bobear tinha sabugo para tampar a garrafa. Vinha com aquelas cartucheiras em cima do lombo do cavalo, assim, que entrava 4 garrafas para cada lado e entregava no litro de Janel, né, o leite. Então veja a evolução que tivemos. Mas, Beto, para chegar no litro, ele não saía do litro na propriedade, né? E eu lembro também, nessa época, quando eu era criança, ia nos meus avós lá, isso, no balde e no tarro. 1995, 97, nessa mudança, talvez, e meus avós migraram da suinocultura para a época para a produção de leite, mas uma produção que, né, de se imaginar para a época. E aí tinha o famoso leiteiro. Ganhava no balde. O leiteiro. Exato. Que ia buscar o leite no interior toda manhã. Não, depende, né, Robson? 2 dias, 3 dias, né? porque a produção era tão pequena que ele ia com os tarros, aí chegava lá, eles tinham uma forma de erguer o tarro no caminhonetinho da época, enfim. Freezer. Né? Tinha o freezer lá. Muitas vezes tinha freezer, outras vezes nem tinha freezer, né? Se media o leite com uma régua, né? Aquela régua já infectada da outra todos aqueles tarros, né? E aí doutor. Ia pro laticínio daquela forma, enfim. Hoje, não se tem na nossa região coleta nenhuma, acho que até é proibido. As normativas, de certa maneira, trouxeram qualidade. Vamos usar esse termo para ser mais genérico. Não, mas só para complementar ainda, tipo, o pessoal que tinha aqueles taros de 30 litros, por exemplo, eu me recordo bem que na manhã passava o leiteiro, levava o galão cheio, final da tarde ele voltava e trazia um vazio, né? E às vezes o vazio não vinha vazio, ele vinha cheio com uma notificação em cima que o leite chegou azedo. Então, tipo, a produção não tinha um acompanhamento, assim, a pessoa ia saber lá no outro dia que o leite veio com problema e ela não tinha forma de armazenar, resfriar. Na F4000 no solão ali o dia inteiro para chegar lá. Até chegar lá. Saía leite e chegava queijo. Bom, esse time, né, doutor Fritzinho, quando é que aconteceu esse time, digamos, de profissionalização, de começamos a trabalhar uma nova realidade do leite no Brasil, e dá para falar regionalmente, porque a região é Brasil, né? Eu diria, Beto, que assim, ó, em 2000, na casa do 2006 a 2008 houve um aquecimento. A gente tem que dar um papel de protagonista para as empresas públicas de fomento. Eu convivi muito, cresci num ambiente que tinha EPAG, então eles promoveram muito leite a pasto, certo? É aquela história, numa fase em que financiamento era escasso.
em que a capacidade de entender uma dinâmica de produção mais técnica ainda não era possível, o leite a pasto foi a base do desenvolvimento. A gente brinca no leite que tem a escola do leite. O cara começa a pasto, ele começa a aumentar a ração, semi-confina e aí confina. Então, a escola do leite naquele tempo ainda estava no a pasto, que é uma atividade que, quando bem conduzida, é extremamente rentável. Poderia dizer que seria o ideal. Eu digo que o ideal é atender a vaca, Beto. Aí é uma confusão conceitual de que o leite a pasto é o mais barato. Se você tiver o pacote tecnológico para vaca a pasto, eu concordo. Se você tiver um pacote tecnológico para vaca confinada e largar no pasto, você não vai adquirir sustentabilidade, porque esse animal produz mais do que a condição que você dá suporte. E aí você tem um descompasso entre a genética, a capacidade de entrega e a condição que você deu. E isso é caos. Isso é doença. Então, o que a gente traz aqui na discussão, que é uma coisa... Eu quero agradecer os defensores do agro por me dar essa oportunidade, é que não existe um sistema que é o perfeito. Existe um sistema bem executado, que tem sincronia entre pacote genético e condição de suporte desse pacote genético. Isso vai muito de propriedade para propriedade mesmo. Esse é o ponto, Beto. E perfeito. Então a gente passa por essa virada de chave, né? A gente chega nesse consenso em comum que o leite passou dessa situação, né, de consumo para se tornar uma atividade muito rentável para todas as propriedades. E aí, Fritz, quais são esses sistemas de produção do leite que o produtor que está nos ouvindo, ou as pessoas que estão nos ouvindo, podem olhar e dizer assim, é só a pasto, não é? Tem outras formas de condução, até por questão de área de terra. Então, como é que está isso hoje? Quais são as formas de produção? Eu diria, Thiago, que após essa virada de chave, que começou a se ter um peso maior na parte econômica do leite, e se democratizou o acesso à genética, começou-se a inseminação muito antes, mas a gente teve um impacto genético das inseminações que começaram na década de 90, a gente teve um impacto genético muito forte nas gerações que chegaram depois, entrada das vacas holandesas, do Uruguai, então mudança da base materna, inseminação, base paterna, melhorou a genética, show. Chegamos a um conjunto de animais que já produziam seus 30, 28, 35, algumas fazendas já tinham animais que conseguiam entregar uma média muito mais alta. E a partir dessa fase, Thiago, o leite a pasto era o predominante. E aí iniciou-se, lá na casa de 2015, alguns até antes, né, iniciou-se um processo de confinamento. Para ser mais breve nesse sentido, o que a gente tem hoje de sistemas, a gente tem que dividir em duas linhas de pensamento, que é uma confusão conceitual. Eu classifico sistemas quanto ao método de alimentação, e eu tenho o sistema a pasto, em que mais de 70% do que a vaca come sem água, que é matéria seca, vem do pasto. E essa situação do a pasto, então, só para tirar minha dúvida também, mas é um sistema onde as vacas vêm para a ordenha só. Exato. E elas passam o restante do dia a pastagem. Ou o produtor capta a pastagem e traz 100% dela. Então a gente pode dizer que esse sistema tende a necessitar de uma área maior de terra. Exato. Ele é o sistema que a gente chama de extensivo. Perfeito. Isso, e aí eu trago de novo uma questão bastante importante. A gente tem que contextualizar o leite a pasto, porque na fase em que a terra não tinha um valor agregado muito alto e que a vaca valia pouco, eu concordo que é um sistema barato. Se você tem um sistema em que a unidade animal custa muito, por exemplo, hoje uma vaca boa custa 10 mil. Estou falando hoje. 10 mil reais. 2022, estou falando hoje. Quem sabe 2023 já não é mais isso, né? Sim. Mas pensando nesse sistema, você tem uma média de lactações aí, se bem executada, de 4 a 5 lactações. Tu já pode fazer uma conta. Se ao final esse animal não morrer, tu pode vender ela. Caso ela venha a óbito, ela venha a morrer, você tem 10 mil para diluir em 5 lactações. São 2 mil reais de custo do animal por lactação. É a vida útil do animal. E aí vem um ponto. A área de terra custa muito. E aí o sistema extensivo já traz algumas perguntas que a gente tem que botar na mesa. Se eu fizer um sistema extensivo, que tem uma caixa de suporte mais baixa, eu tenho calor, baro, eu tenho que fazer a vaca caminhar. Nossa região tem relevo mais inclinado. Isso aumenta a perca de peso, aumenta o desafio para a vaca de alto desempenho. E eu começo a me questionar, poxa, será que esse sistema suporta o nosso desafio atual?
né? É uma mudança de paradigmas, né? Eu tenho que fazer essa pergunta, né? Evidentemente, eu, produtor, estou dizendo, né? Porque, de fato, se você me perguntar, né, hoje pela valorização da terra na nossa região, eu, leigo, já posso dizer que não vale. Vamos confinar tudo, né, Beto? Tem que Vamos confinar. fechar e Isso. vamos confinar. Por isso que esse sistema freestyle que fala, é isso? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta a responder para o Thiago, que temos o Apasto. Eu botei perguntas. E o legal é trazer essa linha de pensamento para quem está nos ouvindo se questionar. Cara, não existe uma verdade inquestionável. Está na hora de nós questionarmos a pecuária como nós a fizemos. Senão nós não vamos evoluir no conceito. O segundo sistema é o semi-confinado, que é um sistema em que eu tenho um animal com capacidade genética maior, eu já trago 50% do alimento, trato ela num tratador, lá num coxo, né, usar esse termo, né, um galpão lá, e ela ainda tem acesso à pastagem. É um sistema que suporta mais produção, é um sistema que suporta uma genética melhor, mas tem seus desafios quanto à ambiência, quanto o suporte em relação a clima, condicionamento da vaca, certo? E eu tenho o sistema confinado, ok? Então, pensando em alimentação, eu estou atingindo os 3 grandes sistemas, que é o confinado, que eu trato 100% da comida no coxo, semi-confinado, que eu trato metade no coxo, metade ela vai buscar, e o Apasto que ela se vira, eu só dou um suplemento por fora, ok? Até aí eu tenho um sistema de alimentação, e a gente parte para um sistema de estabulação, que é onde eu posso trabalhar com um sistema em que eu só alimento a vaca, que é o semi-confinado, eu prendo ela na canga, faço os manejos e solto. Ela é solta. Eu confino ela e fecho, ela não tem mais acesso. Um gasto energético muito menor, talvez. Muito menor. E eu tenho alguns sistemas. Eu tenho o T-Stall, que é um sistema de box em que a vaca fica presa igual igual um suíno, igual um animal dentro de um box, ela fica presa aí. No Brasil, eu não conheço nenhum sistema disso. É muito fora do país. E aí eu trago de novo, né? Bem-estar animal mora aqui. Chama Brasil, cara. Verdade. Tá? Nós temos nossos desafios, mas nós somos um país que respeita os animais, tá? A gente tem o sistema freestyle, certo? Que é um sistema em que a vaca é livre para transitar. Ela vai para o sistema de alimentação, ela tem acesso, ela é livre. Ela quer deitar, ela vai. Então tem as camas onde ela deita, ela dorme, ela descansa. Tem a pista onde ela caminha livremente. Tem o local que ela recebe alimentação e água. E tem o sistema Compost Bar. O sistema Compost Bar, ele tem vantagens e desvantagens, que é um sistema em que você tem uma cama de seragem, diferente do freestyle, que pode ser seragem, areia ou colchão, ou vários sistemas aí que na tentativa e erro o pessoal está adaptando. Então, Pumas, né? Especialíssimos. Isso aí. Mas existem essas nuances do sistema. E o Compost Bar, ele é um sistema em que a vaca fica livre para deitar onde ela quer. Você faz ela defecar na cama. Eu faço a compostagem disso, ou seja, aquilo vai compostando. E a vaca tem um máximo de conforto, porém, se mal manejado, ela tem um máximo de desafio também na questão de saúde. E eu tenho uma terceira classificação, que é quanto à climatização. Vamos lá. Eu tenho sistemas em que eu ventilo a vaca. Eu sopro o ar. Eu tenho ventiladores, certo? E eu tenho sistemas climatizados. E eu cito um para nós aqui, que é o cross ventilation, que é onde eu faço um túnel de vento como se fosse umas cortininhas, que o ar passa por uma placa, esfria, bate na cortina e bate na vaca, fazendo com que ela se esfrie, né? Isso é muito bom a gente levantar, porque há muita confusão conceitual hoje no campo, certo? E para nós darmos um passo em direção a um nível de produção mais assertivo, nosso velho e bom desempenho, sustentabilidade, não queiram, né? O pessoal de Ford Pace tem a Blueprint, né? É uma pegada nova, mas que remete para nós uma característica. Para a pecuária existir, ela tem que ser eficiente. Ela tem que gastar o mesmo volume de recursos para produzir mais. Caso contrário, a longo prazo ela não existe. Não é porque nós poluímos mais, é porque nós não viabilizamos economicamente. Tá? Então, esses são os sistemas. Mas para chegar nesses sistemas aí, tem que ter muita grana hoje. O cara sair do zero para um sistema desse aí, hoje, não sei se é de assustar, porque... Beto,
Instalação depende. 10 mil só para ter a vaca, né? Tá louco? Daí vai parar a conta. O custo de implantação de uma unidade hoje tecnológica, sem o rebanho hoje, para 170 vacas, isso feito um contrato em 2021, esse custo estava na casa dos 2.400.000, tá? Essa é uma instalação de um cross ventilation viável. Eu não estou falando de colocar o rebanho dentro. Tá? Estrutural, né? A gente pode colocar para cada 100 vacas, vezes 10 mil a vaca. Você já faz a conta. E aí, Fritz, o Beto levantou um ponto que é fundamental e é um dos desafios nossos como defensores do agro, é mostrar a realidade de cada uma das atividades. Com esse valor de cada animal, com um valor de investimento, nós conseguimos mostrar a todos, né, e também expressar o nosso sentimento de admiração pelos produtores rurais, nosso sentimento de admiração pelos pecuaristas, porque muito se fala do momento em que o agro está vivendo, seja ele da área pecuária e seja ele da área agrícola, que é rentável, né, e muito rentável nos dias de hoje. Mas o restante do pessoal, das pessoas que ouvem, que vê, que assistem, não fazem esse tipo de análise, não veem o desprendimento do esforço necessário para entrar na pecuária de leite, não veem a necessidade do capital investido, talvez a questão da mão de obra, que é uma dificuldade para todas as áreas dentro do Brasil, mas especificamente é um ponto importante para a pecuária de leite que exige uma mão de obra maior. Então, como defensores do agro, fica o nosso sentimento de admiração a todos os produtores de pecuária e também, de certa forma, nós podemos mostrar essa realidade e que talvez dá para usar a expressão, né, de que nem tudo são mar de rosas. Então, que para ser um produtor pecuarista de leite de alto nível hoje, com uma média alta, requer vários esforços, tem muitos desafios para isso, né? Eu diria para vocês, Thiago, que o grande desafio, na minha opinião, hoje, é a incerteza que o produtor tem que administrar no dia a dia. Nós falamos de 10 mil a vaca. Ele entrega o produto e recebe 50 dias depois. Então ele tem um custo do dia que ele vai ter que diluir na propriedade. Ele tem exatamente essa característica. E a fatia de mercado que ele participa do valor do leite da gôndola é na casa dos 40%. Então é um desafio. Fica aqui minha admiração pessoal. Eu sou filho de produtores de leite, tá? Minha família trabalhou muito tempo com pecuária leiteira. Eu digo que hoje, pecuária de leite, a gente vai ter que encarar, pensando em cadeia, com uma sensibilidade muito forte em relação ao produtor, em relação à unidade de produção. Porque cada fazenda que parar, ela provavelmente não vai ser substituída por uma nova. Pode aumentar o volume de vacas do vizinho, se ele achar viável, mas não vai ser substituído. E isso é um apelo que eu faço para quem nos vê. O leite, senhores consumidores e amigos que nos ouvem em relação à cadeia dos lácteos. O leite é suportado pelo produtor. Se nós perdermos a base, a cadeia morre e nós vamos ser lastreados por importação de lácteos. E aí, se o pessoal acha caro o litro do leite na gôndola, vai ficar pior. Vai ficar pior. O Jean entra aqui, agora, resultado do agro aqui, ó. Uma interrupção Olha que muito maravilha. verdadeira. Nossa, Parabéns, hein? Olha, É isso. olha que ponto Não tinha como não interromper esse episódio, né? Isso é quase a hora do recreio do episódio, Beto. Fritz, olha isso tudo aqui foi produzido pelo agro, não é maravilhoso isso? Que é por isso que somos defensores do agro. E eu queria só, nós estamos já caminhando para uma finalização de nossos pensamentos. 1h30, Beto, ainda, que é isso? Mas eu queria dizer que compartilho disso, né? Acompanho a rotina dos nossos produtores de leite como jornalista. 4 horas da madrugada é muito comum levantar-se, né? E irem para lá para a estrebaria, enfim, lá, né? Para iniciar a atividade 4 horas da madrugada. Isso é de domingo a domingo, é de sol a sol. A média das nossas propriedades aqui, leiteiras da região, elas foram construídas a partir de uma história de 15, 20, 30 anos de investimento contínuo, de mão de obra familiar. E aí eu queria só pôr uma proposta na mesa aqui, né, para os defensores e para o nosso convidado hoje, bom, diante destas premissas todas apresentadas, para onde caminhamos com o leite no Brasil? Você está me dizendo, ou pensaria, meu caro
doutorando, doutor Fritzen, pensaria que estamos caminhando, e já vi muitos agricultores saírem, né, da atividade do leite. Como é que fica isso, gente? Para onde a gente vai caminhar com o leite no Brasil, que não vejo como terminar a atividade. Mas quantos heróis permanecerão nela? Beto, a gente tem que fazer um cálculo lógico do processo, porque ninguém trabalha no prejuízo. Outra questão importante que tem que trazer para a discussão... Mas o produtor sabe quanto custa o litro de leite, Fritz? A pergunta é, a indústria sabe? Essa pergunta é sempre feita para o produtor. Aí todo mundo diz que tem um custo. Pois é. Mas quem está monitorando isso? Então eu vou devolver agora, fazer uma de Volta advogado aquela do questão diabo. que você falou lá no começo de ter, né, tipo, por exemplo, que não se trata o leite como uma commodity. Como Exatamente. Uma, né, Há uma necessidade da gente olhar para a cadeia do leite e não segmentar ela. Hoje a cadeia do leite a nível nacional está segmentada. A gente tem exemplos de países muito menores e mais novos, como Israel, que a média nacional está acima de 40 litros. Então, assim, quando tu olha um desempenho desse, é assustador dizer que a média dos caras está no país inteiro acima de 40. Só que esses caras desenharam a cadeia do leite para que todos os atores da cadeia tenham viabilidade. O produtor faz um investimento e ele sabe que, bem ou mal, ele tem uma margem de liquidez que vai se manter. Ele sabe que ele não vai quebrar se ele for autorizado a entrar na cadeia do agro. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que diluir nesse processo, Beto, e administrar como cadeia do leite é a incerteza da precificação do leite no mercado brasileiro. Eu diria que a maioria dos produtores não param por liquidez, Thiago, respondendo a tua pergunta. A maioria tem uma boa margem, eles têm incerteza. E incerteza foi o que o Covid nos ensinou. E por mão de obra? Eu percebo que alguns param por mão de obra. A mão de obra é fácil de administrar, Thiago, se você tem uma visão empresarial. Vou dar um exemplo para ti. Dizem que o produtor hoje ele tem, de certa maneira, que ficar preso na atividade. Eu concordo até um grau de propriedade. O produtor com menos animais, talvez? Exatamente. Mas como é que eu faço para ampliar esses animais se eu não tenho certeza de mercado? Como é que eu vou investir 2.400.000 no sistema de 140 animais, colocar uma escala, contratar pessoas, montar uma equipe, ter uma visão empresarial se eu não tenho certeza? A incerteza, na minha opinião, de mercado é um dos atores que mais tem feito o produtor se questionar na atividade e pegar toda uma história familiar, Beto, que tu levantou, e pegar isso e literalmente dizer ponto final. Tá? Que é uma coisa que não acontece fora do país. Tu tem famílias que estão no leite aí fora do país há mais de 200 Tradição do anos. leite, né? São várias gerações no leite. Ótimo. Verdade. Fritzen, eu quero... Fritzen, que pena que você só fala aqui, Só fala- né? Os defensores nós estamos saboreiam a deixando tábua ele saborear a carne aqui. picanha aqui que Deixar o ele senhor aproveitar. trouxe pra gente. Mas eu penso assim como muito importante isso, porque a gente percebe realmente este, digamos assim, paradigma em que o agricultor se lança nesse momento. Em Pato Branco, eu conheço, né, nos últimos 5 anos para cá, enquanto vocês falavam, eu posso nominar famílias que saíram do leite, né, que pararam com a atividade de leite na propriedade. Alguns, inclusive, estavam com experiências familiares de investimento em mini laticínios, né, para a produção de leite e queijo, a partir da produção própria, e acabaram tendo experiências muito negativas, comprometendo, inclusive, o patrimônio secular da família, a própria terra, inclusive, que é o maior ativo do produtor. Então, de fato, nós temos que entregar ao nosso produtor, e eu não quero sair deste episódio de Defensores com uma perspectiva pessimista. Eu acredito no leite, Mas Beto, apesar de tudo, viu? eu entendo o que você falou e a gente viveu muito isso, não só Pato Branco, como várias cidades. E aí eu trago para um outro ponto que isso existe em todos os setores e talvez é fundamental também para a pecuária de leite. Todas as propriedades as quais pararam de produzir, normalmente a maioria delas não parou por estar muito bem. E sim parou por não ter necessidade mais, não ter condições mais de continuar produzindo por questões financeiras. E talvez o ponto fundamental é gestão. Claro que dentro da gestão a gente pode elencar vários outros pontos, né, da propriedade, mas quando a gente parte para investimentos milionários, que a gente parte para número de animais grande, para produções altas,
exige um nível de gestão muito grande. E quando a gente fala gestão, não simplesmente em saber quanto custa o litro de leite, mas quanta silagem ele precisa produzir, quanta área de terra o produtor precisa ter, qual é a taxa de reposição de rebanho, enfim, quais são os índices ou técnicos de cada animal e muito mais informações, Fritz, que você pode nos ajudar. Porém, a experiência que eu tenho com todos os produtores que saíram da atividade é porque, de certa forma, em algum momento, eles acabaram falhando nesses princípios. Porque, do mesmo jeito, a gente vê outros produtores, muitas vezes na mesma localidade ou muito próximos, que, em vez de parar de sair da atividade, Estão tendo sucesso, estão prosperando, estão indo mais à frente. E aí, isso tudo faz parte de uma seleção natural. Eu acredito que isso aconteça na agricultura, com outras atividades também, aconteceu na suinocultura. Claro que o momento econômico da atividade interfere de certa forma, porque quando a margem é fácil, né, não é qualquer erro que quebra uma atividade. Agora, quando a margem ela é em percentuais pouca, a gente tem que ser muito eficiente. E eu vejo que a bovinocultura de leite caminha, né, para um cenário onde o produtor vai ter que se tornar muito eficiente em todos os sentidos para poder permanecer com viabilidade. Eu acho assim que até o Fritzen pode ajudar a gente também, voltando no que a gente tratou alguns programas atrás, que é sobre o problema que a gente tinha no agro, que é no agro em geral, que é a sucessão familiar dentro da propriedade, que hoje dentro do agronegócio ela acontece, né? Então o filho sai, estuda e ele volta. Dentro da pecuária leiteira, você consegue enxergar um cenário assim que hoje isso está acontecendo também, ou ainda tá um pouco longe? Eu vou trazer para vocês duas características aqui do ser humano. Quanto vocês acham que o ser humano é estratégico? De 1 a 0. De 1 a 0? Eu De 1 a considero. 10. De 1 a 10. Eu considero. 7 significa 7. Eu considero o ser humano um estrategista por excelência, né? Mas claro que a regra foge à exceção, né? Numa A média, exceção foge à regra. Não, Toda eu vez que quero você- acreditar nisso. Toda né? vez Eu que acho- você ultrapassa um cara, você fez um planejamento de como vai ser, tu retoma. Não. Eu acho que depende. a gente espera um momento e vai. Não, Esse isso é o ponto. O utópico. ser humano é um oportunista. E o que prova isso, Fritz, é que a gente volta para a migração, né? A migração da suinocultura para a bovinocultura de leite É uma oportunista. atrelado ao empurrão da necessidade. A atividade que você Tem estava razão. não está indo, agora tem que ir. Tem Você razão. muda. Né? E a mudança do leite a pasto para os sistemas mais eficientes que você mencionou, com certeza ocorreram também pelo fato de que você falou do custo da área de terra. Aí vem um desafio, Thiago, que é interessante no leite, que é uma peculiaridade do leite. Por isso que o leite tem uma característica que é complexidade irredutível. Vou roubar esse termo da biologia, tá? Como é que você faz planejamento estratégico para uma safra? É um ciclo de 140 dias. Você pode tomar várias decisões, mas se tu errou ano que vem, de novo. A vaca de leite, o ciclo dela é 7 a 10 anos. Então, do dia que tu escolheu o sêmen e a mãe, até você matar esse animal ou ele sair da fazenda, encerrar a atividade dele, são 10 anos, em alguns casos. Então, isso traz para nós um exercício de estratégia, como diz do grego, de estratego, absurdo. E aí vem um ponto que é bastante importante. Quem ficou na atividade ficou primeiro, porque se identifica muito. Segundo, porque tem paixão pelo que faz. E aí sim, terceiro, ele é eficiente. Ele é muito eficiente. Só que percebam que a eficiência não é natural. A eficiência não é pensada. Ela é orgânica nesse Talvez caso. o primeiro ponto é gostar da atividade Perfil. mesmo. A identificação Se que é o que a gente Esse é o ponto. E aí a gente volta para a formação da cadeia do leite regional, Thiago. Ela foi oportunista e não por vocacionamento. Então, novamente, eu trago esse cenário para dizer que fora do país houve seleção também. O que me assusta não é a seleção. O que me assusta não é o apelo de eficiência. E ele vai ocorrer. E os bons serão os detentores do mercado. E isso é óbvio, isso é o natural. A eficiência é o processo de seleção natural. O nosso desafio, na minha opinião, é a pressão sobre a seleção. Se eu intensificar a pressão sobre a seleção, eu tenho um risco de selecionar que eu não posso. E aí eu volto para a tua pergunta, Robson. Temos um sétimo participante?
Temos as cigaras, ó. Isso aí, Elas gente. estão Fiquem chegando. tranquilos que o Eduardo tá ficando vermelho aqui, sabendo que não vai poder lidar com esse som. Nós não temos uma saída. Mas ela vai participar com nós, o agro é isso, gente. Ela tá aqui. Ela é convidada. Biodiversidade agro. Cara, É. estamos no agro. Esse é o isso som mesmo. do agro, hein? É. E aí, Robson, eu trago para tua pergunta. Como é que você traz um jovem que cresce com um pai que lida numa atividade com incerteza, que fez a atividade porque não tinha outra escolha, de certa maneira, e você fala em sucessão? Porque o desafio da sucessão não é o filho. A sucessão começa no pai. Uhum. Toda vez que você vê um pai que é feliz no que faz, o ambiente influencia o filho a admirar Pra ser o pai. feliz. Nossa, eu sempre brinco, né? A gente vem de uma estrutura humana em que mãe é base, pai é referência. Uhum. Se tua referência é feliz no que faz, o risco de você ir para a área dele é enorme. Tá? E aí, como é que eu faço sucessão familiar num ambiente de incerteza? É um desafio, né? Então, de novo, eu sei que a cadeia do agro está passando por uma seleção, ela é natural, ela aconteceu nos Estados Unidos, na Europa a gente tem cotas, então eu não... É aquela história, no Brasil eu tenho vontade de botar vaca, na Europa eu peço permissão. Eu não tenho a possibilidade de colocar vacas se eu não ganhar a cota do governo para produzir, certo? Eu tenho esse desafio. Nos Estados Unidos eu tenho um tamanho de cadeia de leite para começar. No Brasil eu só posso ter vontade. É só ter vontade. Tá aí, grana. Tá, e aí Antes a vontade, traz um muito fator, bem. pessoal. O Brasil ainda é livre. Tá bem. Você é livre para Tem iniciar. decisão. Para iniciar, para fazer. Você é livre para tomar decisões, para iniciar, para quebrar ou para ser muito eficiente. Tá? Então fique Mas bem eu claro. quero trazer aqui para nós, porque tem muita gente que está acompanhando isso aqui agora, e a gente tem muitos jovens que nos acompanham, né, que estão sempre interagindo e acompanhando, e estão vendo aqui um cara, doutor aqui, muito técnico, com todo esse embasamento e tal, e para motivar esse pessoal que está entrando aí nessa área da pecuária, vamos falar aí da parte técnica, de futuros médicos veterinários, ou até aquele que quer tocar uma propriedade, fala um pouquinho de como que você entrou nessa área, né? Vamos falar agora um pouco do profissional aí, e que dica que você dá para esse pessoal que está chegando agora, o que você entende como um desafio maior para essa geração que está vindo agora? Primeiro, eu acredito, Robson, que a pecuária do leite é uma das atividades hoje que busca um indivíduo que gosta de complexidade. Esse é o primeiro perfil de quem trabalha com leite. Outro ponto, ele gosta de desafio. O leite é desafiador. Porém, Thiago, se me dessem soja e leite, eu faria leite. Porque a liquidez do leite é muito mais alta. Hoje a liquidez por hectare do leite, a gente tira limpo o que a soja não entrega bruto. Tá? Então, isso é uma característica do leite. Qual é o custo disso? A gente sempre brinca. Toda escolha implica perca. Eu quero muita liquidez. Eu perdi a oportunidade de começar todo ano com um novo ciclo. Eu tenho que ser bom durante 10 anos para manter aquela bezerrinha que nasceu, numa inseminação que eu escolhi 9 meses antes, saudável durante 7 a 10 anos. É um exercício de estratégia interessante. Uhum. Digo porque quem tem essa capacidade geralmente é alguém que tem uma visão de longo prazo. Minha formação no leite começou dentro do meu ambiente familiar. Meu pai era suinocultor, a crise chegou e quem segurou as pontas foi as vaquinhas da mãe. Certo? Queijo, no começo entregava queijo, vendia, começou o tarinho de leite, aí ela ganhou 19 centavos de reais. Nossa, quando uma felicidade. Olha o valor que tinha. 19 centavos de real o litro. O tempo que o salário mínimo era R$128, me corrijam. E o custo de produção nem existia na época, Nada, né? zero. Tirar e ponto. Era lucro total. Total. Pro lucro. E aí o leite entrou no cenário familiar dessa maneira. Eu cresci no meio dos bovinos. Então o contato com os animais era intenso, certo? Quando eu fui pro colégio agrícola, o leite realmente não me desafiava porque eu tinha uma visão mais de produção vegetal. Influência do meu pai, que não tinha um amor tão forte pelo leite, ele é do vegetal. Meu pai é dos negócios. Se ele estiver me ouvindo aí, cara, te admiro. Como é que é o nome do teu pai, Fritz? Lair Steffens. Eu mando um abraço pra ele. Esse cara é o cara dos negócios, ele é visionário. Então, É a referência, como você falou antes, com né? certeza, né? Pai é referência. É aquele de Pai que é a referência. vaca não dá leite, dá dinheiro pra ele. Exato. E é o que ele via. Então,
O desafio, na minha opinião, foi que a minha mãe é apaixonada pela pecuária. Ela sempre foi muito entusiasta do leite e ela sentia isso. O meu pai tinha os negócios de família, que o pai dele trabalhava com suínos. Não percebam o quanto o ambiente familiar influencia, certo? Ele trouxe suinocultura. Meu pai quebrou com o suíno. De certa maneira, ele sentiu as dificuldades da crise da suinocultura na carne. Por quê? Porque ele cresceu num ambiente desse. E eu saio desse ambiente para a medicina veterinária. No meu primeiro ano de medicina veterinária, eu entrei filho de produtor. Minha família teve dificuldades financeiras, ela vendeu a fazenda que tinha e comprou uma propriedade na cidade, uma casa, um lote, um carinho, e foi trabalhar de funcionário. Começou do zero. Então eu entrei para a medicina veterinária, filho de produtor, eu cresci nesse ambiente, e quando me vi, eu tinha perdido minha base. E aí, eu tinha uma escolha fazendo medicina veterinária. Eu poderia me formar de uma maneira em que eu atenderia, ou eu poderia me formar de uma maneira em que eu mudaria o cenário. Então, a minha visão da pecuária hoje, eu faço um apelo para os acadêmicos que estão aí na medicina veterinária, agro é tech, é pop e é para cara bom, tá? Não é para amador, meu querido. Se você lê artigo científico, você estuda, você sabe de pessoas e você tem gestão, tu vai ter espaço no agro, meu querido. Se tu é só mais um, não é tão pop assim, não. Então, hoje, a gente se defronta com uma situação que o agro brasileiro se tornou eficiente. E a eficiência traz consigo uma perca. Toda escolha implica perca. Eu perdi a capacidade de empregar todos, eu emprego os melhores. No leite é a mesma coisa. Então, minha busca por uma formação humana construtiva, ela vem do desafio da pecuária de atender pecuária por excelência. E aí volta naquela pergunta que o Thiago me fez. Qual é o caminho do agro? O agro hoje, a pecuária hoje, é para quem tem eficiência, para quem trabalha alto desempenho, certo? Para quem sabe o que importa no leite. E não tem como ser eficiente se não gostar da atividade, né? Paixão é a base, né, Thiago? Eu sempre brinco que você pode ganhar muito dinheiro. Se você não tiver amor pelo que tu faz, você vai tomar muito remédio. E em todas as áreas. Em tudo. Em todas as Eu tenho áreas. mais uma pergunta, Beto. Nós estamos já falando há uma hora. finalizarmos, Vamos ficar falando uma hora e meia, porque o papo tá bom, a curiosidade é grande e o assunto é bom. Março. A gente tem que Mas para aproveitar fechar, o convidado hoje. eu me comprometo que é a última pergunta que eu faço, mas talvez é uma curiosidade de todos os produtores que estão nos ouvindo, né? Quais são os segredos para ter uma média de 40 litros dia na bovinocultura de leite hoje, no teu ponto de vista? O que o produtor tem que cuidar? Quais são, de uma forma resumida, para que eles possam entender, quais são os principais pontos que vão levar, então, essa alta produtividade, que eu acredito que 40 litros por dia é uma média Fantástica. alcançável, mas também desejada por todos os produtores hoje. Sonho do consumo. Eu acredito que tem que haver sincronia. Sincronia entre a genética, pacote genético, que é o resultado de uma seleção, do melhoramento de anos na propriedade. Você tem que conhecer o animal que você tem, qual é a capacidade de produção, certo? E entender o que você tem que fazer na fazenda para dar suporte a isso. Para 40 litros, qual a nutrição? Qual o desempenho reprodutivo? Quanto eu estou dando suporte para essa vaca produzir? Porque a vaca de leite tem uma característica. Ela primeiro produz para depois ver como ela faz para se alimentar. A vaca come porque produz. Essa é uma premissa bastante interessante para os que gostam mais da parte filosófica de pensar. A vaca come porque produz. Se ela primeiro produz para depois comer, fica a cargo do pecuarista entender que se ela bateu depois do parto, lá no pico de lactação, 60 litros, e a tua média do rebanho está em 20, significa que o teu animal tem mérito genético. Ela é boa geneticamente. Mas quem sabe a tua média é baixa, porque tua capacidade de suportar esses 60 litros, ela não tirar do corpo, ela não adoecer, ela não perder peso demais, ela dá aquele cio bonito com 20 dias pós-parto, sim, ela pode fazer isso, certo? Eu tenho um aporte nutricional, um ambiente adequado, e a partir daí eu entender que 60 litros tem um custo para ela. Que eu posso suportar mais com o meu trabalho, ou eu posso deixar a cargo dela. E a vaca é uma mãe. Ela é generosa. Ela dá primeiro para depois cobrar de volta. Só que ela cobra como? Ela demora a emprenhar.
ela adoece mais, ela perde peso, eu perco mais animais se eu não dou um suporte adequado. E aí, Thiago, o desafio para o pecuarista primeiro é entender que leite, média, é multifatorial. Não é um fator só, gente. Nós vamos ter que começar a olhar de uma maneira mais multifatorial. A junção de todos pode levar, então, ao sucesso. Esse é o ponto. É tipo time de futebol. Se o cara, o atacante, é o camisa 10, mas a zaga é uma desgraça, cara, tu vai perder o campeonato. Tá? Na vaca, não tem como você priorizar um setor. Se você cria mal bezeira, você vai ter daqui 2 anos uma novilha ruim. Se você não faz dieta pré-parto, pô, mas a vaca não dá leite. Mas se não preparou ela cria, cai, dá retenção de placenta, dá problemas reprodutivos, não emprenha. E você tem um pacote tecnológico, genético incrível. Vaca incrível, média alta, mas ela vai tirar do corpo dela. Ela vai ter que cobrar isso em desempenho depois. E na média, que é o que nós falávamos, 42 é o resultado de você entender de uma maneira mais profunda a cadeia de produção. Meus amigos defensores, estamos aqui com o nosso jovem técnico agropecuário lá atrás, formado em 2006, hoje mestre, né, em zootecnia e doutorando no curso de Bioquímica e Biologia Molecular da UDESC. Então, nós queremos agradecer, defensores, o nosso convidado pela presença aqui, ao Jean, que hoje esteve lá nos bastidores e nos trouxe esta tábua maravilhosa de picanha, que nosso convidado ainda não pôde saborear, por óbvio, né? Eduardo, obrigado. O nosso auxiliar mestre está integrando a equipe, ficou nos bastidores, é o Anderson, né? Sou médico veterinário. Então, meus amigos, ficamos por aqui por hoje. Rodada final, Beto? Mais uma rodada final. Fechamento? Começa lá. Vamos lá? Claro que sim. Encerrando a sua impressão do leite hoje, meu caro Robson, eu pergunto então para encerrar. Você, com a presença do nosso convidado aqui hoje, conseguiu assimilar que leite tem futuro no Brasil? Com certeza, Beto. Quero, né, dizer aqui que esse papo aqui me trouxe muitas lembranças da minha infância, porque eu na minha família, a gente teve essa parte da pecuária ainda muito naquela divisão que você falou, né? Tipo, que o leite era da mulher e o homem ia para a lavoura e tal. E acompanhei muito isso, e eu venho de uma região ali do sul do Paraná, norte de Santa Catarina, que a maioria das propriedades era do leite. Então, além de ter toda essa lembrança, né? Falar do conhecimento, né? Que conversar com o Fritz, a gente tem o prazer de trabalhar com ele, conviver no dia a dia e tá sempre disposto, sempre trazendo, né, qualquer questionamento que a gente tenha. É um cara que tem uma visão muito, muito boa em relação à parte da pecuária, né? Então, dizer que eu me sinto, acredito que é o sentimento de todos aqui, é muito gratificante a gente ter dado início ao projeto Defensores do Agro e poder trazer esse tipo de informação, poder trazer esse tipo de profissional, que eu acredito que é muito relevante hoje dentro do agro. Então, hoje eu posso dizer que já me sinto muito orgulhoso desse trabalho que a gente faz aqui e agradecer o Fritz pela presença. Maravilha. Thiago. Contigo, Fritz. Eu quero agradecer a Defensores do Agro, né? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Dizer para vocês que é um projeto muito bonito. Hoje o agro precisa mais de esclarecimento. Acho que a gente tem que levar... Precisa de verdades, né? Esse é o ponto. A gente tem que tocar onde dói. Infelizmente, vai ser assim. O agro brasileiro tem que recuperar o local que é dele, cara. Nós temos uma importância incrível, cara. Tá na hora de recuperar isso. E falando de cadeia do leite, eu quero deixar meu recado que, por mais que nós conversamos numa série de desafios, a cadeia do leite brasileira é um setor extremamente lucrativo. Porém, nós precisamos de excelência, nós precisamos do nível de trabalho acima da média. Hoje, para quem entrega um resultado 40 lá do Thiago, da média, geralmente são pessoas que estão num nível de trabalho acima da média. E o produtor hoje se vê diante de uma situação que, sem assessoria, sem consultores que são éticos, que entregam uma abordagem construtiva, a cadeia pode ser desafiadora.
e pode ser trágica. Porém, para quem acertou nesse aspecto, a cadeia do leite é maravilhosa. Eu convido os que gostam de desafio, os que gostam de dinheiro, tá, a vir para o leite e fazer pecuária de excelência. Tá? Esse é o meu recado. Mais uma vez agradecer vocês, defensores do agro, e dizer que é um projeto maravilhoso. Eu me sinto honrado em fazer parte desse time aí, defensores que luta e vibra pelo agro brasileiro. Tá? E o tamanho da importância da pecuária de leite a nível nacional, né? O que prova isso é que 98% dos municípios brasileiros produzem leite e o Brasil está entre, com certeza, os 5 maiores países, né, produtores de leite. Segundo, terceiro, vem se desenvolvendo nesses últimos 3 ou 4 anos, mas então a atividade vem se tornando cada vez mais relevante para o agronegócio brasileiro. E o desafio nós, né, como defensores do agro, é trazer os pontos positivos, trazer os desafios que nós temos e retratar, falar bem das atividades do agronegócio, combater a desinformação, que isso existe muito dentro do agro e que sem o agronegócio o país que nós temos hoje não seria da magnitude que ele é hoje, e com certeza a pecuária de leite, os produtores da pecuária de leite são importantes, são fundamentais para a composição desse PIB do agronegócio, que representa quase 30% então do PIB nacional do último ano. E pedir a todos que nos escutam, né, Beto, todos que nos ouvem, que ajudem os defensores do agro, que curtam esse vídeo, que assistam no Spotify, que compartilhem e que sigam defensores do agro em todas as plataformas. Se inscrevam no nosso canal e nos ajude a continuar com essa missão. Obrigado, Fritzen, por estar conosco aqui, trazer aí o seu conhecimento, demonstrou aí um profundo conhecimento e, mais do que conhecimento, amor pelo agro, né, e pela atividade leiteira. Valeu, muito obrigado, defensores, e gratidão a você que nos acompanha também. Nos encontramos por aqui no próximo episódio, porque o agro é top e você faz parte desta história. Até a próxima.